Natural de Araçatuba, em São Paulo, é formado em Ciências Contábeis. Servidor público, ingressa em 1985 no Instituto Nacional do Seguro Social. Foi consultor e avaliador do Programa de Qualidade do Governo Federal em 2001 e 2002. Em seguida, assume a coordenação de qualidade do projeto Novo Modelo de Gestão do INSS. De janeiro de 2003 a julho de 2005, foi o responsável pela Superintendência Estadual do INSS em São Paulo, convidado pelo então ministro da Previdência Social, Ricardo Berzoini. Em 8 de agosto de 2005, assumiu a Secretaria Executiva do Ministério da Previdência Social, na gestão do ex-ministro Nelson Machado Filho. Entre março de 2010 e janeiro de 2011 e janeiro e outubro de 2015, foi ministro da Previdência Social do Brasil. Para debater a reforma da Previdência, o ex-ministro Carlos Gabas está no centro do Roda Viva de hoje. Olá, muito boa noite para você. No ar o Roda Viva Pernambuco. Nós já iniciamos o programa fazendo uma saudação a você, telespectador que nos acompanha. A gente fala para todo o estado de Pernambuco através do canal 22, TV aberta, 31 e canal 25. Pela Vivo, você também nos acompanha no canal 322. Pela NET, no canal 15. Pela Sky, no canal 322. E claro, a partir de agora, ao vivo, em todas as redes sociais. É só você acessar o Facebook oficial, @AldoVilela, ou o Facebook oficial, @TV Nova Nordeste, TV Cultura. E aí você passa a acompanhar também, ao vivo, pelas redes sociais, pelo seu smartphone, pelo seu tablet, pelo seu notebook, o Roda Viva. No programa de hoje, o ex-ministro Carlos Gabas, que vai conversar com uma bancada seleta. Conosco, o advogado Almir Reis. Almir é advogado, especialista em direito previdenciário, fazendo parte desta rodada de conversa com o ex-ministro Carlos Gabas. Para participar do nosso bate-papo e para falar de economia nesse cenário de previdência social, Paulo Guimarães. Paulo é economista, sócio-diretor da CEPLAN, Consultoria Econômica e Planejamento. Também na mesa, o advogado Alexandre Vasconcelos. Ele é presidente da Comissão de Direito da Seguridade Social da OAB, a seccional Pernambuco. Na mesa, para conversar com o ministro Gabas, o economista, professor doutor da Faculdade Damas, André Canuto. Ainda para conversar, para entrevistar o ministro Gabas, o advogado Rômulo Saraiva. Rômulo é especialista também em direito previdenciário. O professor Eric Castro, professor de Direito Previdenciário da Faculdade de Direito do Recife, a UFPE, advogado, também conosco nesta mesa para conversar sobre Previdência Social. Os traços do programa, a brincadeira, a charge com Ronaldo Câmara, nosso chargista gentilmente cedido pelo Jornal do Comércio. Boa noite a todos aqui presentes. Ministro, boa noite. Obrigado pela presença para conversar conosco no Roda Viva. Eu que agradeço a oportunidade. Que bom. Vamos começar então logo abrindo a rodada com os amigos. Começo com você, Almir Reis, para a primeira pergunta da noite. Boa noite, Almir. Boa noite, Aldo. Boa noite, Gabas. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite, telespectadores. O PT passou 13 anos à frente do governo federal. O que é que faltou fazer com relação à Previdência? Olha, nós fizemos muita coisa em relação à Previdência, tanto no que diz respeito à gestão, quanto no que diz respeito à organização ou à reorganização do sistema de financiamento e de benefício da Previdência. Eu vou separar. Vamos falar de gestão. Quando nós assumimos, Almir, um processo, um reconhecimento de um direito num processo demorava ali, em média, 8 meses, em média. Tinha processo que demorava 2 anos, 3 anos, porque o governo anterior tinha optado por um sistema de terceirização de todo o atendimento do INSS. As pessoas chegavam nas agências, elas eram atendidas por uma pessoa que não tinha nenhuma formação, não tinha qualificação e jogava esse processo para trás. Isso ia se acumulando, enfim, todo mundo se lembra como é que eram as filas
de atendimento nele. O INSS era uma referência negativa para todo o atendimento público, para todo o serviço público. A gente era a chacota dos programas de comédia, enfim. O que nós fizemos? Reorganizamos esse atendimento. Nós, após 6 anos de governo, em 2009, nós implantamos a aposentadoria em 30 minutos. Nós utilizamos, não teve nenhum milagre não, nós utilizamos tecnologia, bancos de dados certificados a serviço do cidadão. Isso fez com que nós conseguíssemos reconhecer um direito em 30 minutos. Então, do ponto de vista de atendimento, gestão, a gente avançou bastante. Claro que ficamos devendo ainda um monte, várias medidas que poderiam melhorar ainda mais. Do ponto de vista da organização ou da reorganização do sistema de financiamento e de benefícios, no primeiro ano nós fizemos uma reforma. Vocês devem se lembrar, a reforma da Previdência de 2003, chamada de PEC 41, onde nós não mexemos no regime geral. Vocês se lembram que a única mexida que nós fizemos no regime geral foi aumentar o teto das contribuições para 10 salários mínimos. Na época era 120 reais o salário mínimo, se não me engano. Não, 240, né? Pô, não vou lembrar volta agora. disso. Mas fazendo autocrítica. 10 salários, 10 salários. Então nós mexemos só no teto do regime geral e no regime próprio dos servidores. Ali nós fizemos várias modificações. O PT teve um desgaste enorme com a sua base social, com a sua base sindical, inclusive. Eu, ex-dirigente sindical, defendendo uma reforma que até hoje defendo, acho que foi necessária, está correta. E nós fizemos várias modificações naquele momento que prepararam, modificações na Constituição, que prepararam o regime próprio dos servidores públicos para a sustentabilidade. Demoramos depois, Almir, de 2003 a 2012, para regulamentar essa PEC. E o que era a regulamentação? A criação do fundo, de uma entidade fechada de previdência complementar, que hoje é chamado de FUNPRESP, Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público. A partir dessa regulamentação, a partir de janeiro de 2013, a regulamentação foi em 12, a partir de janeiro de 2013, todos os servidores públicos do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário que fizeram concurso vão se aposentar com R$ 5.645. Ou seja, essa medida instituiu o mesmo teto para servidores públicos dos 3 poderes, do Ministério Público inclusive, Tribunal de Contas e tudo mais. Igualamos o teto ao... Nivelou todos. Nivelou todos. Todos os trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada se aposentam com teto igual. Deixa eu pegar Mas acima desse teto, acima do teto, existe a previdência complementar que é facultativa. O servidor pode ou não, ele pode ficar com 5.645 ou pode contribuir para a previdência complementar em regime de previdência fechada, sem fins lucrativos. Isso equilibra a previdência a partir de 2032, 2033. Você zera o déficit da União com o regime próprio do servidor. Cabras, desculpe interrompê-lo, mas a gente tem que ir para números, porque pelo que o senhor está dizendo aí, está tudo uma maravilha, né? No governo do PT ficou tudo, não é? Mas peraí, deixa eu ir para os números aqui, que é bom ter economista na mesa também. Paulo. Boa noite, ministro. Boa noite, Paulo. Eu queria trazer essa discussão, não só para a questão da necessidade ou não de reforma, mas também no governo Lula, governo do PT, a gente sabe que a mobilização do ponto de vista sindical e das corporações relacionadas aos sindicatos, ela ocorria com um diálogo maior. Olhando para frente, governo novo, governo eleito, governo Bolsonaro, como é que isso se dará? O senhor tem alguma visão do ponto de vista de negociações possíveis e quais dificuldades serão enfrentadas? Ou seja, o governo do PT não teria essa vantagem, essa opção de ter a capacidade maior de diálogo com o setor Não é só sindical. o governo do PT, viu, Paulo? Um governo que tenha como pressuposto o diálogo social, a democracia, o exercício da democracia como pressuposto para governar, ouvindo as pessoas, ouvindo os segmentos, todos os segmentos, ele é obrigado a fazer isso. Nós conseguimos uma coisa, Paulo, que vários economistas, inclusive, e vários articulistas de vários jornais, eu dei entrevista em muitos meios de comunicação, TV, rádio e tal, vários deles disseram o seguinte:
era inimaginável uma reforma na Constituição que conseguisse igualar o direito do servidor público, porque nunca ninguém conseguiu mexer, à iniciativa privada. Nós conseguimos. Como? No debate, no diálogo. Então, isso é o diálogo com a sociedade é um ingrediente, na minha avaliação, necessário para qualquer avanço. Eu tenho dito o seguinte, o Temer errou na reforma dele, na reforma que ele propôs, na PEC 287, na forma e no conteúdo. E na forma por quê? Porque não dialogou. Nós deixamos, Paulo, um fórum, um decreto editado pela presidenta Dilma que se criava Fórum Nacional do Trabalho e Previdência. Qual que era o nosso pressuposto? Trazer para a mesa os empregadores, claro, através das suas entidades, das suas federações, confederações, de todos os segmentos. Os empregadores, os trabalhadores, os aposentados e o governo. Porque quando você coloca na mesa, quando você mostra a realidade, contra o fato, você vai falar o quê? Sou contra. Nós conseguimos aprovar a PEC 41 desse jeito. Eu perdi a conta do tanto de debate que eu ajudei o Berzoini a fazer. O Berzoini era o ministro. Nós dois nos dividimos e rodamos o Brasil fazendo debate nos 3 poderes. Você acha que o Temer estragou tudo isso? Não é que estragou. Ele primeiro propôs uma reforma, na minha avaliação, equivocada. Tá. Né? E eu vou te dar um dado só. Uma reforma que propõe tirar direito de trabalhador pobre de um lado e perdoa a dívida de sonegador do outro. Está errado, né? Com qual fundamento que você defende isso na sociedade? Vamos rodar com o Alexandre Vasconcelos, que quer perguntar ao senhor agora. Boa noite, ministro. Boa noite, Alexandre. A PEC 287, né, desde sua apresentação até a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, sofreu diversas mudanças. Mas um ponto não mudou, né, e não foi objeto de qualquer indagação, que é exatamente a administração do FUNPRESP pelos bancos privados. Né? Após a eleição do novo presidente Bolsonaro, o Armínio Fraga não tardou de se apressar e apresentar uma reforma previdenciária. Né? E na reforma apresentada, ele traz o sistema de capitalização. A minha pergunta é: o que é que você acha sobre o sistema de capitalização? E se não há um interesse velado e até egoísta, né, dos grandes bancos e do sistema financeiro nessa reforma previdenciária que está por vir na instituição do sistema de capitalização? O Alexandre, primeiro assim, quando foi a 287 eu questionei esse ponto. Falei, olha, aqui há uma abertura inclusive para as entidades fechadas de previdência complementar, e leia-se aí nesse caso o FUNPRESP, outros estados já tem o Prev Bahia, que se transformou no Prev Nordeste agora, que pode atender os 9 estados do Nordeste, mas havia ali uma abertura, porque não sumiu ainda, o projeto está lá. Há uma abertura para que esses fundos fechados sejam administrados pela Previdência Aberta. Há uma intenção, não é nem velada, viu, Alexandre? Ela é clara, ela é escancarada. Há uma intenção de você transferir tudo para a administração dos bancos. Vai engordar banco? Claro. Eu não vou aqui discutir a natureza dos bancos. Banco é para ter lucro, não tem outra. Claro, sim. Mas não precisa ter tanto lucro assim, discutir né? a natureza do escorpião. O escorpião pica, banco tem lucro. É assim. Agora, no capitalismo, a gente poderia... o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo. Esses bancos estão sustentando as suas matrizes. O welfare state na Europa está sendo sustentado por nós aqui. Né? Compraram os bancos públicos nossos que foram privatizados e estão mandando dinheiro para lá. Mas é da natureza dos bancos. Vamos falar do sistema. O sistema de capitalização individual não protege. É um equívoco achar que a individualização das contas é uma saída. Ela pode resolver um problema de alocação de recursos. O Estado brasileiro não vai ter que mais pôr dinheiro para proteger o cidadão. É isso mesmo que nós queremos? Então vamos lá, é o modelo chileno. Todo mundo está falando, é o modelo chileno. Eu vou devolver a moeda. O Chile, quando Pinochet implantou o modelo de capitalização, acabou com o regime de solidariedade e obrigou os trabalhadores a escolherem uma AFP, uma administradora de fundo de previdência, todas privadas. Quando obrigou o trabalhador a fazer isso, relegou o trabalhador à própria sorte. Disse, o Estado não tem mais nada a ver com você, não tem nem contribuição da empresa, você vai contribuir. E sabe o que isso resultou? Não muito tempo depois, na desproteção.
A contribuição individual, ela não é capaz de sustentar o seu benefício. O que sustenta o benefício hoje da Previdência, nós temos uma cobertura no Brasil de mais de 84% dos idosos protegidos pela Previdência Social. O que sustenta isso é a solidariedade. O nosso sistema, ele é baseado no modelo alemão, bismarckiano, e olha que engraçado, a OCDE toda é baseada no modelo alemão. Claro que cada um com suas peculiaridades. O Brasil não pegou o modelo, trouxe para cá e está implantado. Não, nós viemos construindo esse modelo ao longo de décadas. Isso é do início do século passado. O Chile, inclusive, é uma exceção à regra, né? No mundo, do Chile. No mundo. Agora, olha o que aconteceu, Alexandre. Agora, desculpa, é um modelo que, no seu entender, não está dando certo? Não. Claro que não está, está levando os idosos ao suicídio. E é um modelo que não deve ser copiado, de jeito nenhum. Não. Aliás, eu não trabalho com a hipótese de copiar modelo, certo. Ela pode ser uma referência. Tá. Assim como eu vou chegar onde eu queria falar para você, Alexandre. O Brasil serviu de referência para o Chile. Quando nós tínhamos um governo autoritário, né, de exceção do Pinochet, ele implantou isso na porrada. Vai lá, vai fazer e acabou. Bom, anos depois, quando a Michelle Bachelet assume o governo no Chile, nós estávamos num processo de discussão de acordos de reciprocidade. Não sei se todo mundo conhece, mas o Brasil é signatário de vários acordos de reciprocidade no mundo. A maioria deles eu ajudei a fazer, ou eu fui fazer, por exemplo, Japão, Estados Unidos, o Ibero-Americano. Nós temos um acordo com 22 países da Ibero-América. Esse acordo foi construído quando eu estava presidente da Organização Ibero-Americana. Eu presidi por 4 anos, de 2004 a 2008. Nós, em 2 anos, coordenamos políticas e regras de previdência de 22 países. E ele está em vigor. Significa dizer que nós temos a portabilidade da carteira de trabalho. Você pode trabalhar em qualquer um desses países, que você conta, soma o tempo e depois ele faz a divisão pro rata de cada tempo que você contribuiu para cada um desses regimes. Isso foi, se não me engano, Alexandre, em 2006 ou 2007, quando o Brasil estava nessa discussão. E nós ajudamos a discutir com a equipe técnica do Chile. Eu chefiei 2 missões ao Chile para discutir a implantação de um pilar solidário. A gente dizia o seguinte: se vocês não colocarem solidariedade no sistema, vocês vão deixar os idosos morrerem de fome, que é o que está acontecendo agora. Acho que o senhor define bem essa questão do Chile, não é? Que não deve ser um modelo jamais copiado aqui para o Brasil. André Canuto pergunta o senhor agora para a gente rodando, depois tem Rômulo, depois tem Eric. Boa noite, ministro. Boa noite, André. Pois bem, eu vou trazer alguns números aqui, já que talvez ninguém trouxe. Nós estamos comemorando os 30 anos da nossa Constituição Cidadã, de 88, né? Fizemos agora em outubro 30 anos. E se a gente vai um pouco para trás, em 1988, e fomos lá pesquisar quanto é que gastávamos em previdência social no Brasil, em todos os regimes, regime geral, os regimes próprios dos estados e municípios, e aí o Tesouro Nacional nos diz que gastávamos naquela época 3,4% do PIB, certo? 30 anos depois, estamos gastando cerca de 13% do PIB. Enquanto isso, assim, a nossa população idosa sobe cerca de 80%. Os gastos previdenciários sobem 280%, mais de 3 vezes. É claro que, enquanto isso, vamos ter cada vez mais velhos, graças a Deus, mais sexagenários, mais septuagenários, mas a previsão do IBGE é que os nonagenários passem de 300 mil para mais de 5 milhões de pessoas. Tende a furar, viu? Porque o IBGE fala... Não estou criticando o IBGE, não. Não, estou dizendo é muito velhinho. Isso é dinâmico demais. A previsão era de que nós chegávamos a 2020 com 2 filhos por mulher. Nós chegamos em 2012 com 1,7. Como é que a Previdência vai aguentar? Vai aguentar. E complementando a situação, já que o senhor falou da Alemanha, e aí eu me lembrei da seguinte situação. Nós temos na nossa população cerca de 11% da população idosa. A Alemanha possui quase 33%. Só que gastamos com a nossa população idosa, com previdência, o mesmo que a Alemanha ganha em termos percentuais do PIB. Certo? 13% aqui e 13% acolá. Aí eu pergunto ao senhor, essa tendência, já que vamos ficar cada vez mais velhos, isso é viável? Ou seja, a tendência com os gastos, com a Previdência, seria isso viável com o modelo que temos agora? André, linda a sua pergunta. Bom, primeiro é o seguinte, as comparações, elas são inevitáveis. A gente compara, por exemplo, a OCDE. Eu participei de um debate há poucos dias com o Juan, que é o representante da OCDE,
E ele veio com uma conversa seguinte, foi no congresso da ABRAP em Florianópolis, em setembro, dia 10 de setembro. Ele disse o seguinte, olha, o problema do Brasil, abriu a fala dele dizendo, o problema do Brasil é que o salário mínimo aqui é muito alto. Tudo bem, é um diagnóstico do cara da OCDE. Eu falei, olha, lhe convido, na minha fala, lhe convido a viver um mês com o salário mínimo no Brasil. Tenta a sorte. Porque é fácil vir aqui dizer que aqui o salário mínimo é alto. Essas comparações, que eu te digo, como eu te disse, elas são inevitáveis, mas a gente tem que tomar cuidado. É a mesma coisa que eu, que moro num bairro de classe média, eu chego numa mansão no Morumbi, onde o cara gasta com alimentação 1% do salário dele. Eu gasto 50% do meu. Aí eu falo assim, nossa, mas como é que eu vou comparar? Como é que esse cara só gasta 1% e eu gasto 50%? A renda dele é diferente. O PIB da Alemanha não é o PIB do Brasil. As condições de vida na Alemanha não são as condições de vida no Brasil. Ô André, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem mais de 200 milhões de habitantes e que tem um sistema de proteção social com saúde universal gratuita, assistência social universal gratuita, sem nenhuma contraprestação, previdência social universal, com contribuição, com cálculo atuarial. Isso nos impõe desafios? Claro que impõe. Agora, o Brasil é um país continental, cheio de desigualdades regionais, sociais, culturais, econômicas. Eu não posso importar um modelo de um país que praticamente não tem desigualdade social. Que a diferença entre o maior salário e o menor salário está na casa de 11 vezes. Olha o Brasil, o que é. Você tem salário no serviço público de 300 mil reais? Tem. E o salário mínimo não chega a 1.000. Então, essa desigualdade, ela necessita de política social. Então, nós construímos ao longo do tempo um modelo que consegue proteger a sociedade. Ele é fundamentado, esse desenho de seguridade social, em 3 pilares. Como eu disse, previdência, assistência e saúde. E a Constituição disse quais são as fontes de financiamento. E ela proibiu que essas fontes de financiamento fossem usadas para outras despesas. Por que ela fez isso? Porque antes da Constituição se usava o dinheiro da Previdência para tudo. Para qualquer coisa. Ia para o Caixa do Tesouro, você usava. Porque, em regra, André, se nós tivéssemos pego todo o dinheiro da Previdência, de quando ela começou, e ela começou antes de 1923, hein? A primeira lei é Eloy Chaves, 24 de janeiro de 1923. Nós temos sistema de previdência, histórico de sistema de previdência, do outro século ainda, de final de 1800. Mas vamos pegar 1923. Se de lá para cá nós tivéssemos pego todo o dinheiro arrecadado das antigas caixas de aposentadoria e pensão, depois dos IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão, em 66 a unificação no INPS, todo esse dinheiro tivesse guardado para poder pagar os benefícios, nós não teríamos problema. Ô, Carlos, o dinheiro não foi guardado. Só para concluir, Aldo, o modelo é viável na forma como está sustentado, organizado? Não. Porque é óbvio, nós estamos vivendo uma evolução da sociedade, como você disse, ainda bem, estamos vivendo mais. A sociedade está envelhecendo e nós temos uma redução da quantidade de filhos por mulher. Para mim, tudo isso é evolução. Se nós continuarmos fundamentado o nosso sistema majoritariamente em folha de salários, como que as 3 grandes arrecadações, folha de salários, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, que é sobre faturamento, e CSLL, que é sobre lucro. Quase 70% de toda a arrecadação é folha de salários. Ora, o mundo do trabalho, fora a reforma destruidora, que vai precisar ser revista, reforma trabalhista, que foi aprovada no governo Temer, que nós vamos ter que rever, porque ela por si só quebra a Previdência. Ela por si só, como ela regulamenta o bico, como ela regulamenta o trabalho sem contribuição, ela quebra a Previdência. Previdência, para ter sustentabilidade, tem que ter, a principal fonte é folha de salários. Eu preciso, como o mundo do trabalho substitui gente por tecnologia, eu preciso começar a discutir de substituir a arrecadação principal sobre folha para valor agregado.
seja faturamento, seja lucro. Olha, Agora, eu tenho que fazer esse vamos debate continuar com a no sociedade. bloco seguinte, eu já estourei esse primeiro bloco, falta Rômulo, falta Eric, vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouco, o ex-ministro Carlos Gabas conosco aqui, hoje no Roda Viva Pernambuco, daqui a pouquinho a gente volta. Acompanhe a gente nas mídias sociais também.